noite, hoje é 25/8/2023. Eu estou nessa noite aqui em nome de Jesus Cristo para fazer novamente uma mensagem para você com o tema Veja a plenitude do Evangelho de Deus para o ser humano, parte 7. Então, o que eu quero dizer para você? Jesus Cristo falou em Mateus, capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio dele. Então, pela manhã, se você se juntar com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com as pessoas que estão onde você está acordado, ali no seu trabalho, em qualquer canto você ora. Meu Deus, abençoe esse dia, nos protege, nos guarda, nos livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Deus, ele se vê presente na sua casa, na sua família, onde você estiver, em qualquer canto que você for, onde você estiver. Então, em Romanos 15, no versículo 29, está escrito assim: E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a bênção, com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Entenda, a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo está querendo dizer que ia levar tudo aquilo que abranjava, que era para a salvação segundo o Evangelho. Tudo, tudo. Relacionado a arrependimento, a perdão, relacionado a renúncia, relacionado a muitas e muitas coisas. Então, o que eu quero dizer para você? Nós temos que crer na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Não só crer, mas como ler, ouvir e praticar. Agora eu quero ler para você algo que Jesus Cristo falou no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, no versículo 13. Então não vá embora, não saia da presença de Jesus Cristo, da presença de Deus. O que é você sair e ir embora? Você sabe quando está no canto, quando você sai e se retira, você foi embora daquele lugar. Da presença de Deus, você continua crendo, tendo fé e você continua. Então você não vai embora, não saia da presença de Deus. Não se retira da presença de Deus. Não abandone a presença de Deus, nem o Espírito Santo, nem o amor de Deus. Não abandone as Escrituras Sagradas e nem o seu próximo. Não despreze o seu próximo. A Bíblia diz: aquele que despreza o seu próximo peca. A sua mãe pode ter 80, 90, 100, 50, 70, 80, pode ter defeito, falhas, pode brigar muito com você, contender com você, mas nunca despreze a sua mãe, nem seu pai e nem o seu próximo, porque quem despreza o próximo comete pecados, segundo as Escrituras Sagradas. Então isso é o quê? A bênção da plenitude. Então nós não podemos desprezar também ninguém. Agora, em Mateus 7, no versículo 7, está escrito assim: Entrai pela porta estreita. Isso aqui, entrai pela porta estreita, é a bênção, é a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Jesus disse que poucas pessoas vão encontrar esse caminho. Ele estava falando que poucas pessoas iam encontrar, e poucas pessoas encontram esse caminho, porque Jesus era onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente é aquele que tudo pode, onipresente é aquele que está em todo canto, e onisciente é aquele que tudo sabe, assim como Deus é, ele era, porque ele estava com a direção do Pai, obedecendo ao Pai. Então, entrar por a porta estreita. Quem era a porta estreita? A porta estreita é Deus e Jesus Cristo. Ele estava se referindo ao Pai dele e a ele. Mas o que é que tem a ver? O corpo dele é a porta estreita? Não, não é o corpo dele em si, fisicamente. Era os ensinamentos dele, os conselhos dele, os mandamentos dele, a direção dele para a nossa vida. Aquilo que ele mandava o ser humano deixar de fazer era para a vida eterna. E aquilo que ele mandava o ser humano fazer é para a vida eterna. Então, quando ele mandava alguém deixar algo, não fazer, é para a vida eterna. Quando ele mandava fazer, é para a vida eterna. Então, ele é a porta estreita. A porta estreita é o conhecimento da verdade, da salvação, do que é certo e do que é errado. Então, a porta estreita é a plenitude, é a bênção da plenitude do Evangelho de Cristo. Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então a porta larga e o caminho que conduz à perdição é tudo aquilo que as pessoas no mundo fazem que desagrada a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, que são os pecados que todo mundo faz,
a libertinagem. Então Deus não quer eu e nem você na libertinagem, nem na devassidão, nem na maldade, nem no mal. Então, o que é a porta estreita? O conhecimento. O conhecimento. Então, a plenitude do Evangelho, segundo Paulo, era o conhecimento. O conhecimento de quê? Conhecimento do que era certo, do que é errado, o que o ser humano tem que fazer e o que ele não tem que fazer, que serve, que é para conseguir a salvação. Veja que o Paulo disse que ia chegar até eles com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo, do Salvador. Aquilo que gerava salvação, aquilo que fazia com que os irmãos fossem salvos e se livrassem do pecado, do erro, do mal, daquilo que era ruim, daquilo que ia ser ruim para a vida dele, Jesus Cristo ensinou e Paulo iria ensinar. Então, o corpo de Jesus também era a porta estreita. Lembra-se que ele se fez pecador por nós e foi obediente até a morte, morte de cruz, quando ele morreu por mim e por você e disse: está consumado. Depois de 3 dias e 3 noites, quando ele ressuscitou, essa palavra ficou mais forte ainda, porque ele é a porta estreita. O que ele ensinou, entenda, no começo, no ensinamento do ministério de Jesus até o final e após a ressurreição dele, sempre se refere o começo ao final. Tudo que ele ensinou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra arrependei-vos, ela é muito importante, ela é do começo ao fim. Lembre-se que arrepender está relacionado ao Apocalipse. Lá em Apocalipse, quando ele escreveu às igrejas, eles pediram para que elas se arrependessem, voltassem ao primeiro amor, se arrependessem das práticas que eles estavam fazendo. Então, o arrependimento, o perdão e perdoar o ser humano, o próximo, se refere a isso. Então, a entrar pela porta estreita, a plenitude do Evangelho de Cristo é o conhecimento do Evangelho. É você mostrar, é eu ler e conhecer o Evangelho, aquilo que Jesus Cristo mandou fazer, aquilo que ele não mandou fazer, aquilo que ele orientou que nós íamos fazer para nós conseguir a plenitude da bênção da salvação de Cristo, a salvação. E se você crer e conhecer as Escrituras Sagradas, você passa a ter o Espírito Santo, você passa a ter o amor, você vai ser fervoroso em espírito e Deus vai lhe usar muito. Então, entenda, entrai pela porta estreita. A porta estreita é Jesus, Deus, é a palavra dele, é o conhecimento, é o que ele fez. Então, Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo.